Olá, crianças! Vamos começar nossa aula hoje cantando sobre o imenso amor de Deus. Mais vasto que o mundo, ainda mais alto que os céus, mais fundo que os mares é o amor de meu Deus. Eu sou tão fraquinho, tenho porém no Senhor santa alegria, prazer todo dia no seu amor. Nós aprendemos com a professora Cláudia que Jesus ama as crianças. Jesus abençoou as crianças quando ele estava aqui na terra. Cristo ama os pequeninos como eu. Cristo ama os pequeninos como eu. Crianças como eu, ele recebeu. Cristo ama os pequeninos como eu. Jesus contou uma história sobre o bom pastor. O bom pastor largou as suas 99 ovelhas para procurar uma ovelhinha que estava perdida. Antes de eu receber Jesus como meu Salvador, eu era como aquela ovelhinha perdida e o meu coração estava pesado e triste. Então eu recebi Jesus como meu Salvador e ele se tornou o meu bom pastor. Eu sou uma ovelhinha de Cristo. E você? Uma ovelhinha saiu pra andar sozinha, foi pra longe do pastor, perdeu-se a coitadinha. O pastor bondoso saiu bem cuidadoso, sua ovelha procurar no mundo perigoso. Indo nos caminhos, feriu-se nos espinhos, mas um dia o bom pastor ficou contente, pois finalmente achou sua ovelhinha. E daqui a pouco nós vamos cantar uma música com a professora Cláudia, que fala como Cristo ama todas as crianças do mundo inteiro. Crianças que falam português, inglês, espanhol, chinês, japonês, todas as crianças do mundo inteiro que falam tantas línguas diferentes, não é mesmo? Deus ama a todos e Deus é tão bom para todos. Então vamos cantar agora Deus é tão bom, em português, espanhol e inglês. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Dios bueno es, Dios bueno es, Dios bueno es el Señor. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Agora a professora Cláudia vai chegar e vamos cantar mais um pouco com ela, aprender nosso versículo e escutar a nossa história. Seja bem-vinda, professora Cláudia. Olá, crianças! Estamos começando mais uma aula bíblica. Vamos cantar uma música? O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido, assustado.
agora, feche seus olhos que nós vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia. Te agradecemos pelo tempo fresco, pela chuva que caiu. Também nós te agradecemos pela saúde, pela nossa família e pelos cuidados. Pedimos que o Senhor abençoe essa nova semana, que possamos ter uma semana de vitória, nos dê força para que possamos fazer todas as nossas atividades. Abençoe cada família, cada criança que está ouvindo essa aula. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos falar o nosso versículo. Hoje nós vamos falar o versículo 1 e 2, tá? Então vamos lá? João 14, 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. João 14, 1 e 2. Esse segundo versículo, Jesus, ele fala que lá no céu tem muitas moradas. E ele fala, se não fosse assim, se não tivesse muitas moradas, eu não estaria te dizendo. E ele faz uma promessa, vou preparar-vos lugar. Ele promete um lugar para todo aquele que crê no seu nome. Vamos falar agora 2 vezes seguidas, tá? Então vamos lá. João 14, 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. João 14, 1. Mais uma vez. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. João 14, 1 e 2. Agora nós vamos cantar um corinho que fala que Jesus ama as criancinhas. Contamos uma história de um homem chamado Jairo. Jairo, ele tinha uma filha de 12 anos, mas aquela única filha dele estava passando por um problemão, né? Ela estava doente, muito doente. Já tinham chamado os médicos, mas os médicos não puderam fazer nada por aquela menina e aquele pai, estava muito angustiado e muito triste de saber que a sua única filha estava muito doente. Mas ele se lembrou de um fato, que naquela cidade que ele morava, Cafarnaum, também Jesus já tinha feito um milagre ali, que Jesus tinha curado o filho de um nobre. E ele lembrou-se daquela história e o coração dele encheu de esperança.
E como não tinha mais o que fazer, só havia esperança em Jesus. Só Jesus poderia curar a sua filha. E aquele homem, ó, mesmo ele sendo um homem importante naquela cidade, ele era um líder na cidade, também ele era um dirigente na sinagoga, aquele homem saiu à procura de Jesus. E ele não teve que procurar muito não, logo ele viu uma multidão e ele tentava abrir caminho no meio daquela multidão, tentando se aproximar de Jesus. E quando ele se aproximou de Jesus, sabe o que ele fez? Ele se prostrou diante de Jesus, pedindo a Jesus: Jesus, a minha filha está muito enferma, por favor, cure ela. E Jesus se prontificou, vendo a angústia daquele pai, teve compaixão dele. Jesus se prontificou para ir lá na casa dele. E quando eles estavam indo, a multidão seguindo a Jesus, aquele monte de pessoas, de repente Jesus parou. O que aconteceu ali? Alguém tinha tocado em Jesus. E Jesus: quem me tocou? Aí Pedro, um dos seus discípulos: mas Jesus, tem tantas pessoas aqui, como o senhor quer saber quem tocou? Pode ser qualquer pessoa, muitas pessoas estão aqui. Mas Jesus estava querendo dizer que alguém tocou nele diferente, que alguém tocou nele com propósito, com fé. E Jesus sentiu virtude saindo do seu corpo, poder. E aí uma senhora que há 12 anos estava enferma, ela falou: eu toquei. Ela falou a verdade. Jesus sabia quem tinha tocado, porque Jesus é Deus e ele sabe todas as coisas. Mas ele queria que a pessoa se identificasse. E aquela mulher falou: eu te toquei. Já há 12 anos estou enferma, já gastei todo o meu dinheiro com remédio, com médicos, remédios, nada pôde me curar. E aquela mulher acreditou que Jesus poderia curar ela. E Jesus falou: a tua fé te salvou, vai em paz. E aquela mulher, olha, depois de 12 anos enferma, aquela mulher ficou curada. Enquanto isso, ó, Jairo estava cada vez mais angustiado, porque a multidão, aquele monte de pessoas, Jesus ainda teve que parar para ajudar aquela mulher. E ele: Senhor, por favor, se apresse, minha filha está muito mal. Enquanto isso, veio chegando um dos servos do Jairo, falou: ó, não precisa mais incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu. Que tristeza para aquele pai, que notícia triste. E ele começou a chorar de tristeza, sabendo que a sua filha tinha falecido. Mas Jesus falou para ele assim: ó, não tenha medo, apenas confie, vai ficar tudo bem. E aí então aquele homem acreditou em Jesus. E eles continuaram e foram andando para sua casa. Quando chegou lá, tinha muitas pessoas na casa dele, de fora, tinha pessoas dentro. E a filha dele realmente estava lá deitadinha, sem vida já na cama. Mas Jesus falou para aquelas pessoas: por que estão chorando e esse barulho? A menina só está dormindo. E as pessoas riram, né? Como? Nós vimos que ela está morta. Mas Jesus pediu para que todas as pessoas saíssem da casa. Só puderam entrar na casa 3 discípulos: Pedro, João e Tiago, Jesus e o pai e a mãe da menina. E Jesus se aproximando do leito daquela menina que estava sem vida, Jesus falou: menininha, te digo, levanta-te. E na mesma hora, aquela menina começou a respirar e a cor começou a voltar no seu rostinho já pálido, e ela se sentou. E eu acho que ela já estava com fome, porque Jesus falou para a mãe dela: dá comida para sua filha, né? E olha só, com certeza ela deve ter visto aquela multidão de pessoas lá fora e deve ter perguntado para a mamãe: o que está acontecendo? E a mãe dela com certeza deve ter contado para ela o milagre que Jesus fez na vida dela, que ela estava morta, mas que Jesus ressuscitou a vida dela. Que história linda, que nos mostra o poder de Jesus para as nossas vidas. Também nós aprendemos na semana passada sobre Jesus e as crianças.
Jesus, ele estava viajando e ele estava na região da, você lembra? Da Judéia, na parte sul de Israel. E aí, ele parou para descansar da viagem, né? Lembra que antigamente era difícil viajar, né? Não tinha avião, não tinha carro, ônibus como nós temos hoje. Jesus parou para descansar. E aí as pessoas daquela região, as mães, descobriram que Jesus estava ali na redondeza e elas ficaram empolgadas, queriam levar seus filhos lá para ver Jesus, para conhecer Jesus. E aquelas mulheres foram chegando com seus filhos e os discípulos, quando viram aquele monte de pessoas chegando, né? Eles tentaram impedir que aquelas crianças chegassem perto de Jesus. Não, Jesus está muito ocupado, Jesus está cansado, ele está ocupado para atender as crianças. Os discípulos achavam que Jesus não se importava com as crianças e nem que as crianças entendiam as palavras de Jesus, a mensagem de Jesus, mas eles estavam enganados. E quando Jesus viu que os discípulos estavam impedindo as crianças de vir até ele falou: deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E Jesus pegou as crianças no colo. Ele então colocou as mãos nas suas cabeças e abençoou aquelas crianças. Jesus estava demonstrando que ele ama as crianças e ele se importa com cada criança. E aí os discípulos, eles sempre estavam preocupados. Quem é o maior do reino dos céus? Quem é o menor? Quem é o maior? Quem é o mais importante? Quem é o menos importante? E Jesus falou, deu uma lição importante para eles. Jesus foi lá, pegou uma criança no meio da multidão, colocou num lugar onde que todos pudessem ver. E Jesus falou: olha, qualquer pessoa que não venha a Deus como uma criança, que não tenha o coração humilde, humildade, esse não pode fazer parte da família de Deus. Então, qualquer que se humilhar como essa criança é o maior. Também Jesus, ele queria ensinar que ele se importa com as nossas atitudes. Não é porque você é uma criança que ele não se importa. Ele se importa com as atitudes dos adultos e das crianças. Jesus, ele falou assim: olha, qualquer que receber uma dessas crianças, me recebe. Jesus, ele tem interesse em você, criança, como ele tem interesse no adulto. Ele se interessa pelo seu comportamento e pelas coisas que você faz, fala, que você pensa, porque ele também conhece os pensamentos. Então, Jesus, ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar e salvar também as crianças, porque as crianças também pecam, também fazem coisas erradas, e Jesus está interessado também em dar a salvação para aquelas crianças que ainda não receberam como Salvador. Você já convidou Jesus para entrar no seu coração, para limpar os seus pecados e te dar a vida eterna? Se você não fez isso, basta você reconhecer: eu sou pecador, eu preciso de Jesus para que limpe os meus pecados e me dê a salvação. Faça isso mesmo hoje e você vai receber a vida eterna. Sabe o que é eterna? Vida sem fim ao lado de Deus. Vamos orar? Nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa história linda, e obrigado porque Jesus, ele se preocupa conosco, tanto adultos como crianças. E ele está interessado nas nossas atitudes, ele conhece o nosso coração, tudo que se passa lá dentro, até os nossos pensamentos. Nos ajude, Senhor, a ter boas atitudes, Senhor, a te agradar em todas as coisas. E se alguma criança ainda não conhece o Senhor como Salvador, que hoje mesmo ela possa reconhecer que é pecadora e que ela possa convidar o Senhor para entrar no seu coração, limpar seus pecados e receber a vida eterna do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças!